Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Professor. Terminou agora o primeiro episódio do Monarch Talks, que é o podcast do Monarch. Eu não sei se vocês assistiram o podcast ou se vocês ainda vão assistir o podcast dele, mas foi um grande sucesso. Ele conseguiu, acho que 7 ou 8 mil pessoas ao vivo ao mesmo tempo, embora que eu não sei muito bem como funciona essa plataforma, às vezes mostra 30 mil, outras vezes mostra 7 mil, então vamos pegar que foi de 7 a 30 mil pessoas assistindo. Bom, ele já tinha avisado que o primeiro episódio do podcast dele ia acontecer hoje, né? Inclusive, já tem outros episódios marcados, um com o Rogério Vilela e outro com o Arthur Petri. No caso, são pessoas que trabalhavam junto com o Flow, no caso do Arthur Petri e o Rogério Vilela, que é um humorista que também tem um podcast, que na minha humilde opinião tem o podcast mais interessante atualmente em relação a convidados. Eu gosto muito do podcast do Inteligência Limitada, embora que meu podcast favorito é o Acusando o Golpe, do Wilson e do Rick. Mas de qualquer maneira, eu acho que isso é questão de opinião, né? E, tipo, tem gente que fala que tal é melhor, não sei o que e tal. E muita gente estava curiosa para saber se o Monark ia conseguir fazer esse podcast acontecer, se o Monark ele ia conseguir se reestabelecer, se ele ia conseguir ter convidados e principalmente como que ia ser esse formato. Bom, pelo que eu vi, o Monark ele fez um bagulho muito bem construído. Ficou muito bonito ali o podcast e tal. E aí a gente pensa, pô, mas como que o Monark conseguiu o formato daquilo? Bom, lembrando que o Flow começou na casa do Monark, então provavelmente ele simplesmente pegou e reestabeleceu as coisas que tinha ali. Tipo um negócio de Teseu, sabe? O barco de Teseu, que você tem, por exemplo, o barco que saiu da ilha e ele vai, quebra o leme, quebra não sei o que, vai trocando, vai trocando, vai trocando. Quando chega no destino dele, ele já trocou todas as partes dele. Mas aquelas partes que se quebraram, se você formar um barco com ela, o que, que ele vai ser? Então é mais ou menos isso que aconteceu com o podcast do Flow, né? O Flow, ele foi trocando, evoluindo, construindo, se tornou o que ele é hoje em dia. Tá longe, né, da casa do Monark, porque eles compraram um estúdio, ou alugaram um estúdio para fazer o podcast, e na casa do Monark ficou os restos, né, as coisas que eles usavam no passado, e agora ele tá utilizando isso para fazer esse Monark Talks. Então, ele tem estrutura para fazer um podcast bom, né, ele tem estrutura para fazer as coisas com qualidade. A gente não sabe qual é o staff que tá trabalhando com o Monark, mas de qualquer maneira a gente sabe que o Monark, pelo menos, e o Igor, acho que eles não estão tretados, eu acho que os dois ainda têm uma grande amizade, embora que fica uma situação ruim, né, sabe, eu acho que quem saiu perdendo nessa treta toda, pior que nem foi o Monark. Eu acho que quem saiu pior foi o Igor 3K, sabe? Porque, veja bem, o Flow, ele cresceu demais, se tornou algo que transcendeu o próprio Monark, como ele próprio disse, né, na hora que ele saiu do Flow. E o Flow, mano, tipo, hoje em dia ele tá totalmente desmonetizado. Todos os podcasts do Flow, acho que são vinculados ao Flow estão desmonetizados. Tipo, o Sport Clube e o Flow normal estão desmonetizados. E os cortes também estão desmonetizados. Até mesmo o canal de Poop e de bastidores estão desmonetizados. E pelas conversas que o Igor teve com o pessoal do YouTube, parece que não vai ter essa reativação da monetização. E tudo por causa daquilo que o Monark falou, né? Durante o podcast. E o Monark, né, saiu daquilo, criou seu próprio podcast e agora ele tá fazendo esse podcast, tem pessoas chegando nele, fora, né, o quanto que o Monark não deve ter ganho de dinheiro para fazer um contrato com essa plataforma, essa tal de Rumble. Porque para quem não conhece, a Rumble é uma plataforma canadense, se eu não me engano, e ela, tipo, oferece contratos para chamar pessoas para fazer conteúdo lá. No caso, ofereceram 100 milhões, se eu não me engano, para que o Joe Rogan, ele levasse o seu podcast para lá. Então eu imagino que o Monark ele deva receber alguma coisa também para levar o seu podcast para dentro dessa plataforma, né? Por mais que o Monark tenha saído como pária da internet, né? Porque ele não pode criar na Twitch, não pode criar no YouTube, mas ele pode criar nessa plataforma, por mais que isso com certeza deve ter abatido no contrato, mas ele deve ter recebido alguma coisa. Então no final quem saiu ganhando foi o Monark, né? Porque ele tem o podcast dele, por mais que seja sozinho agora. Ele tem os convidados, né, das pessoas que apoiam ele. Muitas pessoas ficaram do lado do Monark na questão da liberdade de expressão e coisa do tipo. Até hoje tem muito público que fica mais do lado do Monark. E o Igor, no final das contas, acabou recebendo hate de muitas pessoas por, tipo, não tancou isso, não quis aceitar. Embora que eu acho que é totalmente injusto esse tipo de coisa, porque o Monark, ele falou uma coisa irresponsável durante o podcast. E o podcast sofreu muitas sanções por causa disso. E tem muitas pessoas que trabalham ali. Tem 80 pessoas que trabalham no podcast. E essas pessoas vão perder 100% do seu salário por causa de algo que o Monark falou bêbado. Agora, uma coisa que a gente pensa, né? Tipo, como vai ser esse podcast do Monark? Porque às vezes o Monark tá muito alterado. Será que ele vai conseguir levar a conversa? Porque muitas vezes quem levava a conversa era o Igor. Tanto que, tipo, o Flow, por mais que a gente tenha menos convidados agora e também tem essa rotação
de pessoas, né, que estão fazendo co-host, o Igor sozinho ele consegue tancar o Flow tranquilamente. Eu vi vários podcasts onde era só o Igor e um convidado, e isso funcionou muito bem. Eu ficava pensando que talvez o Igor não conseguisse, ou talvez o Monark não conseguisse. Mas de qualquer maneira, o Igor conseguiu se dar muito bem nisso, e quando tem convidados, às vezes eu sinto que é pior. Alguns convidados falam demais, e aí fica como se você tivesse chamado um convidado para ser co-host, mas na verdade ele estivesse ali para falar. E muitas vezes ele fala mais do que a pessoa que está sendo entrevistada ou que está ali para falar, sabe? E eu acho que muitos devem ter sentido isso, né? Se fosse só o Igor, talvez tivesse sido podcasts melhores até. Então, no caso do Monark, eu não sei como que vai ser por causa desses estados alterados que o Monark fica às vezes, né? Então a gente não sabe dizer como que ele vai estar falando, como que ele vai estar interpretando. Mas, de certa forma, é muito triste você ver, por exemplo, que os dois se separaram, né? Os dois. A gente imaginava que os dois eram os melhores amigos e coisas, os dois acabaram se separando, e pelo que eu vi, quem ficou com a bucha mesmo foi o David Jones, né? Por causa daquele vídeo que ele fez falando que ele quitaria do Flow Sport Clube caso o Monark não saísse, ou o Monark não fosse demitido, ou acontecesse alguma coisa com o Monark, né? Então acho que aquilo acabou recaindo muito sobre o David Jones, muitas pessoas criticando ele, mas aí eu volto para aquela questão, tipo, se o David Jones está trabalhando ali como influencer dentro da empresa também, eu acho que ele tem todo o direito de falar, ó, eu não aceito essas práticas da empresa, eu não quero participar aqui por causa disso, porque essa pessoa trabalha aqui, não sei o quê. Acho que todo mundo é livre disso, ninguém tem que pegar e aceitar o que o Monark falou, sabe? Por exemplo, eu não aceito o que o Monark falou. Tem muitas pessoas que aceitam, acham que ele, tipo, falou a coisa simplesmente alterada, que ele não deveria ter tomado nenhuma sanção por ter falado aquilo, sabe? Mas, enfim, eu acho que fica na nossa liberdade de criticar ou não, de participar ou não, dependendo da situação. Mas no final das contas, né, eu vi o podcast do Venom com o Monark e eles detonaram lá, falaram muito do Dave, e eu imagino que vai ter mais ainda no podcast com o Petri, porque o Petri já fez um podcast detonando o David Jones, né? E bom, não sei o que vai acontecer do futuro do Flow, torço muito que o Igor consiga se estabelecer e não tanque isso sozinho, porque muita gente fala, mas o Igor foi omisso e coisa do tipo, mas ele não merece passar por tudo isso, ele não merece ser explodido dessa maneira, ele tem os seus problemas com certeza, muita gente vai criticar certas coisas que o Igor disse ou certas posições que ele tomou, mas eu acho que ninguém merece passar por uma situação dessa, até porque, né, tipo, como eu disse, não foi ele que falou, foi o Monark que falou, e no final das contas o Monark saiu ganhando, né, porque o Monark tá em outra plataforma, ele sofreu muito estresse e coisa do tipo, saiu da sua própria empresa, ter esse impacto emocional, mas ele continua trabalhando, ele continua tendo espaço, ele continua ganhando dinheiro. O Igor não, o Igor só tá perdendo dinheiro, ele tá tendo que pagar as coisas, né. Bom, enfim. Vamos ver qual vai ser o próximo capítulo dessa história aí, mas tá aqui o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que é você. Um grande beijo, um grande abraço. E eu quero que você escreva nos comentários agora se você assistiu o podcast, o que você achou dele. E é isso aí, claro.